Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente foi condenado por tentar derrubar a democracia. Jair Bolsonaro ele recebeu uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Isso não é apenas um julgamento comum, é um terremoto político que pode abalar as relações do Brasil e com os Estados Unidos. E a pergunta que ninguém está respondendo claramente é: o que Donald Trump pode fazer em resposta a essa condenação? E eu vou te explicar. Eu estou estudando sobre instituições democráticas e também conflitos entre poder judicial e atores políticos. E nesse vídeo eu vou analisar essa condenação, mostrar as provas que levaram a esse resultado e também explicar quais são os impactos dentro do Brasil e principalmente destrinchar a possível retaliação de Trump e seus aliados. No final, você vai entender os cenários futuros, do mais provável ao mais catastrófico. Nesse vídeo, nós vamos passar por 5 pontos ou 5 etapas. Primeiro, a gente vai falar o que exatamente o Supremo decidiu. Segundo, por que o Bolsonaro ele foi condenado. Terceiro, quais são os impactos internos dessa decisão. Quarto, qual que é a reação dos Estados Unidos e a possibilidade real de retaliação de Donald Trump. E quinto, os cenários futuros que pode acontecer daqui para frente. Entre os dias 11 e 12 de setembro de 2025, a primeira turma do STF formou a maioria e também condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A sentença foi dura, 27 anos e 3 meses de prisão. É uma pena que surpreendeu até mesmo analistas experientes. A decisão não foi isolada, ela veio acompanhada de acusações de participação em organização criminosa de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também da articulação dos atos de 8 de janeiro. Para muitos é o maior processo político desde o impeachment de Dilma Rousseff, mas com uma diferença: aqui nós estamos diante de uma condenação penal com prisão. Mas afinal, por que essa condenação ela aconteceu? Bom, o STF se baseou em 3 pilares principais. Primeiro, provas de que Bolsonaro participou ativamente de reuniões e também discursos incentivando a ruptura institucional. Segundo, há indícios de coordenação com setores das Forças Armadas e também com lideranças políticas que acabaram endossando a ideia de um golpe. Terceiro, a conexão direta com os atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e também depredadas. A corte entendeu que não se tratava de meras opiniões políticas, mas de uma tentativa concreta de mobilizar apoio para destruir as bases democráticas. O voto dos ministros acabou destacando que nenhum presidente pode estar acima da Constituição. Em resumo, o tribunal acabou concluindo que havia certa intenção de planejamento e também de tentativa de execução. E isso basta no Estado Democrático de Direito para condenar. Agora, o que acontece dentro do Brasil? Bom, a defesa do Bolsonaro já diz que vai recorrer a essa decisão. Isso acaba significando que o processo tem muito chão ainda, tá? Pode se arrastar muito ainda, mas dificilmente mudará a essência da condenação. Politicamente, o efeito foi imediato. Protestos de apoiadores, narrativas de perseguição política e também comparações com processos de outros países. De um lado, setores da sociedade acabam comemorando a condenação como um marco contra a impunidade. Do outro lado, seus aliados acabam chamando o julgamento de caça às bruxas. E existe real, sim, um risco de mobilização nas ruas. O Brasil já viveu momentos de grandes polarizações, mas agora a tensão pode aumentar, porque a base bolsonarista acaba enxergando na condenação não apenas a punição de um líder, mas a tentativa de eliminar seu espaço político. E esse é o primeiro campo de impacto. A democracia interna entra em teste mais uma vez. Mas o ponto que acaba gerando mais tensão é a reação internacional, especialmente lá dos Estados Unidos. Nós já ouvimos vozes fortes no Senado americano dizendo que o Brasil deve pagar um certo preço pela condenação de Bolsonaro. O senador Marco Rubio chegou a falar abertamente em sanções, e o Donald Trump, em discursos recentes, acabou classificando essa decisão como injusta e como parte de uma certa perseguição política.
O que isso pode significar na prática? Bom, nós temos 3 cenários que são plausíveis. Primeiro, sanções individuais contra ministros do STF, incluindo procuradores envolvidos no processo. Isso já aconteceu em outros contextos, quando autoridades foram impedidas de entrar nos Estados Unidos ou tiveram bens bloqueados. Segundo, tarifas comerciais. Em episódios anteriores, o governo americano acabou elevando as taxas sobre os produtos brasileiros como forma de represália às decisões políticas internas. Terceiro, pressão diplomática. Cortes em cooperação militar, em acordos econômicos ou em projetos comuns. Agora, você deve estar se perguntando, né? Trump realmente faria isso? Bom, a resposta é que sim, ele tem histórico de usar certas medidas, principalmente econômicas e também retóricas, como forma de retaliação. É provável que ele rompa totalmente as suas relações com o Brasil, porque os Estados Unidos também têm interesses no Brasil, mas uma escalada de sanções simbólicas ou comerciais é muito possível e o impacto seria imediato, principalmente na economia brasileira. E diante disso, nós temos 3 cenários possíveis. Primeiro, os recursos de Bolsonaro reduzem a pena ou acabam anulando parte dessa decisão. Isso diminuiria a tensão e também reduziria o espaço para uma crise diplomática. Cenário B. Os recursos acabam falhando e também a condenação é mantida. Nesse caso, a polarização interna acaba aumentando e os Estados Unidos, sob Trump, intensificam críticas e possíveis sanções. É o cenário mais provável no curto prazo. Cenário C. Vai ocorrer uma certa escalada internacional. Aqui imaginaríamos medidas mais pesadas, como tarifas generalizadas contra produtos brasileiros ou até mesmo suspensão de acordos. É menos provável, mas se acontecer, o impacto seria devastador para a economia e também para a política externa brasileira. Em qualquer um desses cenários, o Brasil viverá meses de tensão. A diferença está apenas no grau da tempestade que acaba se aproximando. Então, para fazer uma síntese, para a gente resumir em 30 segundos, o STF ele condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe. Isso já dividiu o Brasil e colocou em xeque a estabilidade política, mas o ponto mais delicado está fora do país. Donald Trump e seus aliados prometem resposta e o risco de sanções e retaliação também é muito real. O mais provável é que nós vejamos um aumento da tensão diplomática e também medidas simbólicas, mas a possibilidade de retaliação econômica não pode ser descartada. Essa condenação não é apenas só sobre Bolsonaro, é sobre como democracias lidam com líderes que testam seus limites. A história ainda está sendo escrita e quando nós olhamos para trás, esse momento pode de alguma forma ser lembrado como divisor de águas na relação entre os Estados Unidos e também o Brasil. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, porque quando você faz isso, você colabora para que o canal continue crescendo cada vez mais e mais pessoas possam ver esse vídeo. E se inscreve no canal, porque quando você faz isso, você terá acesso em primeira mão a todos os vídeos postados aqui no canal. Até o próximo vídeo!